Olá, seja muito bem-vindo para mais um momento devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Castanheira. E hoje eu quero falar sobre o seguinte assunto: mantenha seu antivírus atualizado. Verdade! Certamente você já deve ter ouvido, quando você for ligar o seu computador, a seguinte afirmação: as definições de vírus foram atualizadas, principalmente se você usa o antivírus Avast. Vírus, são coisas que vêm até o nosso computador, celular, para roubar as nossas informações pessoais, dados de CPF, RG, nosso endereço, dados do cartão de crédito. São vírus maliciosos, com o intuito de fazer mal à nossa vida. Só que não existem só simplesmente vírus tecnológicos, vírus de computador, de celular, mas existem os vírus que afetam a nossa vida espiritual. E quais são esses vírus então que vão afetar o nosso relacionamento com o Senhor? Citando só alguns mais comuns, existe por exemplo, a dúvida se Deus de fato é real, a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, as fofocas. São coisas comuns que vêm para nos afastar do Senhor, mas existem também os antídotos, os antivírus, que nos ajudam a ficarmos longe disso, longe de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Como a palavra de Deus diz, fuja de toda aparência do mal. Dessas orientações que a gente tem para que esses vírus fiquem longe da nossa vida espiritual. Citando também os mais comuns e essenciais da nossa vida, como por exemplo, a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é algo que não pode ficar de lado, porque é ela que vai trazer à nossa mente o nosso compromisso com Deus, de situações que você é colocado à prova e você lembra, a palavra de Deus diz assim, eu não posso fazer isso. Outro antídoto contra os vírus do pecado é a oração. Oração nos conecta com Deus. Oração nos traz intimidade com Deus e fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida para que a gente fique longe, afastado do pecado. Outra coisa que fortalece a nossa vida, outro antídoto é comunhão. Comunhão não somente com Deus, mas entre irmãos. Nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, assim como afirma lá em Hebreus capítulo 10. Mas nós precisamos estar conectados com os nossos irmãos da fé, daqueles que pensam da mesma forma que nós, para que o pecado esteja longe de nós, afastado de nós. Então viva assim. E lembre-se do que diz lá em Efésios, capítulo 6, verso número 10 ao 13. O texto continua, mas lendo do 10 ao 13 vai dizer assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, não é só uma parte, mas toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo, para que a gente possa resistir ao pecado, para que a gente possa resistir às artimanhas do diabo, para que a gente possa resistir aos vírus que vêm para atacar a nossa fé. A gente precisa estar sempre atualizado com Deus. Caso contrário, nós fracassaremos, nós nos afastaremos do Senhor. A pergunta que fica é: você está se atualizando? Seu antivírus espiritual está atualizado ou desatualizado? Se estiver desatualizado, corrija isso o mais rápido possível. Faça isso hoje, para que a sua fé não esteja correndo risco. E eu quero orar com você, pedindo que Deus fortaleça a nossa fé, o nosso relacionamento com Ele. Oremos. Pai querido, ó Deus, não deixe que a gente se afaste do Senhor. Alimente constantemente a nossa fé por meio da leitura da palavra de Deus, vida de oração, comunhão com os irmãos, por meio de tudo aquilo que a sua palavra nos chama a viver. Nos ajude a viver assim, e se o nosso antivírus espiritual está desatualizado, ó Deus, ajude-nos a atualizá-lo agora, o mais rápido possível, para que a gente não se afaste do Senhor, e nos ajude a viver assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.